Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É. Agora escritora também, né? O primeiro que eu escrevi é esse, Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. Estou junto com mais 18 especialistas na área de saúde mental. Falo da comprovação científica das causas emocionais, de doenças. E dentro vocês ganham também meu mini curso de EFT em vídeo gratuito. Tá? Vocês ganham esse material todo quando adquirem o livro. Mas é tão bom poder estar aqui de novo. Hoje já é sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto. Agosto acabou. Claro, tem mais amanhã, né? Que é 31 de agosto, mas de lives eu não tenho mais, né? Não tenho mais dias da semana para eu fazer a transmissão ao vivo. Fico muito contente de poder estar aqui, fico muito contente de poder compartilhar informações com vocês, mas ainda falar sobre mais, não só causas emocionais, mas como causas comportamentais de doenças, né? A Organização Mundial da Saúde já confirma que 85% das doenças têm causa emocional. E o meu assunto hoje é otite. Eu já fui vítima 2 vezes dessa doença braba. Na verdade, 3. A terceira demorou bastante para chegar no nível da otite, mas as 2 primeiras vezes a primeira vez eu tinha 4 anos de idade e a segunda vez eu tinha 10. E tive nas épocas mais com as menores taxas, percentuais estatísticas, que a maior intensidade das otites registradas hoje no mundo é durante o inverno, e eu tive no verãozão. Então, buscando as causas emocionais. Na época eu não entendia nada disso. Eu também tive uma outra questão com o ouvido, que era muita cera no ouvido esquerdo, que eu fiquei praticamente surda. Que foi com 3 anos de idade, com 4 eu tive a otite, com 10 eu tive uma outra otite, que o tratamento por antibióticos foi 5 dias de bezetacil, e depois eu tive aos 47. Então, assim, muito ruim, situação muito difícil. E a primeira e grande pergunta que vem, o que eu não queria ouvir. Então, isso faz parte do nosso assunto de hoje, eu falar sobre essa questão da otite. Já fiz uma live sobre labirintite, que também é ligada ao ouvido, né? E posso também falar do zumbido. O zumbido é ligado diretamente a coisas que a gente não quer ouvir mesmo, né? Não quer ouvir. E assim, pode ser ouvido direito, ouvido esquerdo, conforme for, é relação com uma pessoa diferente, né? O lado direito do corpo é relacionado com mulher, não precisa ser só mãe. O lado esquerdo do corpo é relacionado com o lado masculino, que não precisa ser só o pai. Pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser um professor, pode ser um tio. E assim, até os 7 anos de idade, quando a criança apresenta a otite no ouvido direito, é relacionado às coisas da mãe. E no ouvido esquerdo também é relacionado às coisas da mãe. Só assim, o que a mãe tinha uma dificuldade de ouvir qual mulher? Então, lado direito. As minhas otites foram sempre do lado esquerdo. E uma das vezes eu tive nos 2 ouvidos. Com 47 tive nos 2 ouvidos. Teoricamente, o médico disse que era uma gripe mal curada, né? Realmente era uma gripe longa. As gripes são sempre uma grande tristeza guardada. E que acabou por eu não ter curado adequadamente, passou a ser uma otite. Então, tem as questões emocionais, não pode negar que os medicamentos hoje, a parte tanto alopática como homeopática, dão um bom reforço, né? Ajuda a pessoa a sair de muitas
ciladas, né? Muitas ciladas de saúde, muito enfraquecimento do corpo, mas só ficar na medicação muito pouco. Outro dia eu estava falando com uma colega que já teve várias, ela tem, a imunidade dela está muito baixa depois de vários tipos de doenças que ela teve alternadas, assim, em pouco tempo, vários antibióticos. Eu disse, olha, o bacana é a gente ver por que tu tá, né? O que tá no teu corpo drenando as tuas forças que não deixa tu ter uma boa imunidade, certo? E ela disse, nós precisamos ver. Então, a importância da gente trabalhar essas coisas, né? A importância da gente transformar a nossa vida, a nossa existência, com as ferramentas que estão à disposição, que estão disponíveis ali, né? Estão ao nosso alcance. Então, assim, quando a pessoa tem uma otite, a caracterização da otite é uma infecção no ouvido médio, tá? E essa infecção no ouvido médio, a zona do ouvido médio é pelo lado de dentro, junto ao tímpano. E essa infecção, então, como eu estava falando, se for até os 7 anos de idade, a criança está com as questões da mãe, tá? Então, a relação, o que a mãe não quis ouvir de uma mulher, o que do lado direito, o que a mãe não quis ouvir de um homem do lado esquerdo. Isso faz todo sentido para mim, porque eu me lembro que quando eu tive o problema de cera no ouvido esquerdo, né, eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tive a primeira otite, eu tinha 4 anos, também foi no ouvido esquerdo. E a desculpa do médico foi que meu canal auditivo esquerdo era menor, tá? Mas assim, né, a genética vem conforme o processo de gestação e as vivências que a própria mãe teve antes, durante a gestação daquele bebê, né? E aí, a importância de trabalhar isso, os registros que você tem das questões de sua mãe, que estão lá impressas no seu código genético, que você está compartilhando pelo decreto negativo de lealdade à tribo. Então, é bom ser leal, mas não que seja prejudicial, ok? Que isso não prejudique você. A importância, então, de perceber quem eu não quero ouvir, quem eu não quero obedecer, a quem eu sou intransigente, tá? Com quem eu sou inflexível, quem eu não quero, né, de jeito nenhum obedecer, fazer o que o outro quer. Quem eu não aguento mais ouvir caca, sujeira, coisa que não serve para nada, assunto repetitivo, tá? De quem eu não quero receber ordens, de quem eu não quero aceitar a ideia, de quem eu não quero ficar ouvindo, né, aquela forçação de barra, tá? Aquela mesma ladainha, mesma coisa. Então, assim, em vez da pessoa imediatamente perder a audição, porque às vezes a pessoa até decreta dentro dela em algum momento, né? Aí eu queria nunca mais ter que ouvir isso. E quando a pessoa diz esse tipo de expressão, ela tá dando um sinal pro corpo para criar algum bloqueio. Já que a pessoa não pode imediatamente ficar surda, ela vai começar a acumular cera num dos ouvidos. No ouvido da relação com quem que ela não quer, né? Se é com mulher, se é com homem. Então aí, ouvido direito sempre mulher, lado direito do corpo sempre mulher, lado esquerdo do corpo sempre homem, tá? E a deficiência auditiva, já me perguntaram assim, mas o bebê já nasceu surdo? Que essa semana eu vi vários filmes sobre pessoas surdas, surdas mudas, porque eu estou com estudantes eu tenho 2 estudantes que são surdos, na instituição que eu trabalho. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto, porque achei muito interessante não a questão de ter a falta de audição, mas qual é o ponto de vista da pessoa que está passando por essa circunstância, né? Eu vi aquele filme que eu adorei, achei lindo, O Farol das Orcas, porque a história original, a criança, além de ser surda e muda, ela é autista, tá?
Depois, antes eu vi um outro filme, O Milagre de N... Ai, agora eu esqueci o resto do nome. Mas é a história verídica também. Um filme bem antigo, acho que de 75, que a criança é cega, surda e muda. E aí vem uma tutora que já tinha sido cega e consegue ensinar para a menina pau e corda, né? De uma maneira, um sistema que talvez até alguns considerassem antididáticos, né? Mas pelo esse empenho dela e essa persistência da tutora, ela consegue fazer a menina, além de aprender a língua dos sinais cega, né? Que aí eles usam a mão da pessoa, né? Para fazer os sinais, as letras do alfabeto. Essa menina cresceu, fez direito e virou protetora, virou advogada de causas protegendo as diferenças, as minorias, as classes em minoria, né? Defendendo quem não tinha condições de se defender. Então, assim, a importância, né, da gente perceber o ponto de vista dos outros. E aí, nessas questões, eu pensei, não falei ainda sobre otite, que é uma doença que eu tive 3 vezes na minha vida já, que eu tenho colegas que têm todos os anos no inverno, que tem essa questão aí relacionada ao que a pessoa não quer ouvir. Teve uma época que eu tive uma cliente que realmente ela teve 25% do ouvido direito que ela perdeu, a capacidade auditiva, e 22% no ouvido esquerdo. O diagnóstico médico foi contato com solventes. Mas quando ela veio para o atendimento comigo, a primeira pergunta que eu fiz para ela, ok, como é que tu tá te sentindo com essa perda auditiva? Tô me sentindo mal, tô me sentindo isolada, tô me rejeitando, eu não tô gostando de mim do jeito que eu tô, né? Eu não consigo interagir mais com a minha família direito. Tá, essa foi a primeira pergunta e nós fizemos a sequência de FT para isso, como ela estava se sentindo tendo essa perda auditiva. Depois eu fiz a pergunta, quem que tu não aguenta mais ouvir? Eu não aguento mais ouvir minha mãe nem meu irmão. 2 ouvidos. Problema, questão. E aí nós começamos a fazer FT. A primeira coisa que ela me disse foi, Nara, nós começamos a fazer sequência e meus ouvidos começaram a estalar. Parecia que tinha alguma coisa se mexendo dentro do ouvido. E eu disse para ela, isso é bem comum, porque é a causa emocional da questão. E no início ela estava já lutando há alguns meses com o aparelho auditivo, porque ela teve que botar um aparelho auditivo com essa perda de 25%. Em casa, ela tinha que ouvir a TV muito alto. E aí ela botou um primeiro aparelho e durante aquele ano inteirinho ela não conseguiu se adaptar ao aparelho. Depois que ela fez o atendimento comigo, além dessa sensação assim que ela rejeitava completamente, se sentia impotente com aquelas 2 pessoas falando o tempo inteiro, que ela não se sentia parte da família delas, né? Essas pessoas que ela não queria ouvir. E depois, o que aconteceu? Ela conseguiu encontrar um aparelho que devolveu a audição dela, a sensação auditiva normal, porque o aparelho que ela estava usando até então era um aparelho que deixava o som todo metalizado, uma coisa que deixava ela não sabia o que era pior, não tá ouvindo bem ou tá ouvindo som metalizado. A voz dela não era natural, parecia que estava sempre metálica, tinha alguma coisa errada com as vozes, né? E aí ela conseguiu se adaptar perfeitamente ao novo aparelho auditivo, e tá tocando a vida dela normal. O que acontece? Ela veio fazer EFT comigo, porque ela sabia que tinha alguma causa emocional. Ela já tinha participado comigo numa palestra. E eu disse assim, não, isso aí, o que eu posso te ajudar é na causa emocional. Pode ter já uma questão física que não tem como a EFT acessar, mas a causa emocional nós vamos remover. Então, assim, ela passou a se sentir mais feliz. Ela perdeu... Deixa eu ver quantos quilos. 15 quilos,
depois daquele atendimento, ela conseguiu perder, ela estava bem acima do peso e até hoje ela mantém os resultados depois da perda, da eliminação dos 15 quilos, que também é uma forma de defesa, né? Eu não quero ouvir, eu não quero ficar perto também, né? Eu não me sinto à vontade de estar perto, então eu aumento a distância com o ganho de peso. E hoje ela é uma pessoa muito mais feliz, muito mais contente, muito mais tranquila e ela consegue conviver com esses parentes e não se sentir abalado com antigamente que ela chamava de asneiras, né? Então, lembre-se que a cera no ouvido é sempre essa condição, eu não quero ouvir toda essa asneira, não quero ouvir, não quero essa voz tentando me controlar, eu não quero aceitar isso como verdade. Né? O zumbido é preocupação com o que os outros pensam. Eu não me ouço, mas eu ouço os outros. Ok? Então, a importância da pessoa trabalhar essas questões, né? Ficar lá de pinico para os outros. Isso não está fazendo bem. Por isso está desenvolvendo doenças. Tá? O zumbido, ele é uma tentativa de botar um som no lugar, né? E é um vácuo por dentro, é uma sensação que tu tá oco, quer dizer, tu não tá te ouvindo. E o último item que eu quero falar aqui é sobre a dor de ouvido. Depois nós vamos fazer sequência FTs e replays, vão ficar lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E hoje eu tava me dando conta que já fazem quase 2 anos e meio que eu faço lives. Minha nossa, eu não tinha me dado conta disso. Eu tava olhando, eu tenho registros quase 2 anos e 4 meses, para ser mais sincera. Inicinho de maio, comecei de 2017 a fazer as transmissões ao vivo. Eu pensei que tinha sido ano passado. Foi o ano retrasado ainda. Então, então a importância de vocês olharem lá no canal do YouTube, eu tenho muitos assuntos, eu tenho quase 100 causas emocionais de doenças registradas. Eu tenho lá mini cursos, eu tenho palestras minhas, eu tenho vídeos curtos, por assunto, tá tudo separado, né? Sobre prosperidade, sobre autoestima, sobre saúde física, sobre saúde emocional, sobre a lista mais comprida que eu tenho é das causas emocionais das doenças, né? Eu tenho uma lista para os estudos, uma lista para relacionamentos. Então vocês têm uma lista para terapeutas. Vocês têm que passar lá, tem que ver meu canal do YouTube, tem que aproveitar os materiais, tá tudo lá à disposição. Quase 490 vídeos, tá? Para vocês que estão aí, são fiéis a mim, vem me ver, vem assistir não só as transmissões ao vivo, como outros vídeos que eu faço. Então, assim, a importância de ir lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Então, assim, último item da lista que eu não concluí, depois eu vou dar tchau para todo mundo, vou dar oi, na verdade, para todo mundo e vou fazer a sequência de FT. E tá aí, muito bom. Tem dor no ouvido? Raiva do que ouve. É injusto ter que ouvir toda esta caca. É injusto ter que ouvir que sou chamada à atenção. É injusto ter que ouvir mais de uma vez essa questão. A fala dessa pessoa é injusta. Raiva, ódio, fúria, ira. Sobre esses assuntos de raiva, eu já fiz vários vídeos e várias transmissões ao vivo. Tem que passar lá no canal do YouTube para ver. Não é só a sequência da técnica da carta desabafo e a técnica do palquinho. Tem muito mais coisa para ser feita. Então, assim, eu quero dizer para vocês, minha alegria é recebê-los. Vou dar uma rica noite pro pessoal. Vamos fazer sequência FT, não fujam. Julieta, rica noite. Silvia, Nádia, Maria Luísa, Marcilene, Dorothy, Daniela, Graziele, coisa boa. Fabiane, Marlise, Rosângela, Jurema,
Rosa Maria, Claudete, Cláudia, Ashish, Márcia Farias. Coisa boa ter esse pessoal por aí, uma alegria, uma beleza. Quero que vocês respirem fundo enquanto eu estou ajustando aqui o script da nossa sequência FT de hoje, ok? Que vai ser para a chatice de ouvir alguém. Que ruim ouvir isso. Prefiro não ouvir. Todo esse lixo, todo esse controle, toda essa chateação, toda essa pegação no pé. Ponto de karatê. Mesmo que eu me recuse a ouvir essa pessoa, eu me aceito com essa recusa. Mesmo que em algum momento eu afirmei que não queria ouvir, pois o assunto era muito chato, eu me aceito mesmo com essa recusa em ouvir. Mesmo que a vida tenha me feito recusar o que eu ouvia, eu me aceito com essa recusa. Tenho essa pessoa do passado e suas histórias muito chatas, seus pedidos absurdos, suas falas repulsivas e repetitivas, falas que rejeito completamente. Minha impotência e ter que escutar esse tipo de fala. Me recusei completamente a ouvir esse lixo, mas era inevitável. E essa tormenta todos os dias, essa tormenta infinita, essa tormenta sem fim, esse ruído interminável, sendo obrigada a ouvir. Detesto essas ordens sem cabimento. Detesto esse controle sobre mim através da fala. Fica difícil de querer ouvir todo esse lixo. Talvez eu tenha decretado não ouvir essas falas irritantes. E por causa disso, não ouço o meu melhor. Não ouço a minha intuição. Nesse momento, começo a perceber que a minha recusa em ouvir está me prejudicando. Não que eu precise ouvir outros o tempo todo, mas posso me dar ouvidos, ouvir bons conselhos. Porque quando recuso a ouvir de todo, nada mais consigo ouvir. Minha percepção sobre o melhor se reduz. Os lixos auditivos que deixo de absorver. As falas agressivas que deixo de perceber. Pois quem fala lixo é que tem a questão mal resolvida com ela. Prefiro me ouvir. Opto por ouvir o melhor na minha vida. De música até inspiração. Eu aceito ouvir o que a vida tem para mim. Respira fundo e solta.
Uma sequência como essa é muito bom ser repetida, porque se vocês perceberam, na sequência eu falei sobre um decreto negativo de não escutar. Então aí os decretos negativos, eles não são seletivos, eles fazem com que a pessoa, não ouve os desconfortos, as falas desconfortáveis, mas não ouve mais nada. Não ouve a si mesmo, não ouve seu anjo de guarda, não ouve a sua intuição, não ouve bons conselhos, tá fechado para tudo. É como se fosse uma proteção permanente contra tudo. Tudo passa a ser algo a não ser ouvido. Isso aí faz com que a pessoa perca muito nas suas experiências. Né? O primeiro passo é se ouvir. Que necessidades que seu corpo tem, que necessidades que a sua mente tem, que necessidades que você como ser, tendo essa experiência material, tem e precisa. Né? Para alinhar corpo, mente e espírito, precisa se ouvir. É o verdadeiro, temos 2 ouvidos para nos ouvirmos. Nas técnicas de meditação eles falam menos perguntas e mais respostas. Então tu vai precisar ouvir. Nos deuses hindus você vê orelhas gigantes. Ok? As mensagens divinas que você vai perceber, que são todas aquelas que te conduzem dentro da engrenagem universal cósmica, do sincrodestino. Então a importância da gente estar com esse decreto negativo de não ouvir quebrado, para que a gente possa ouvir o nosso melhor, ouvir o melhor do mundo. Como é bom ouvir um passarinho cantando, uma boa música, um bom conselho, o carinho falado de uma pessoa que a gente quer bem. E às vezes até o carinho falado de uma pessoa que nem a gente sabia que queria bem a gente. Então a importância da gente perceber esses sons do mundo, os sons do corpo através das sensações. E tudo isso acontecendo para o nosso mais alto bem. Se a gente em algum momento ouviu lixo na vida e fez esse tipo de decreto de bloquear a audição, tá na hora de quebrar. Tá na hora de se dar a alforria auditiva e curtir o melhor que a vida tem. Em vozes, sons e mensagens. Quero desejar a todos um rico final de semana. Nos vemos na próxima oportunidade. E até lá, pessoal. Tchau!